Pronto. Então, assim, gente, ó, propriedades da potenciação, vocês sabem que são 4, né? E notação científica é aquela forma de escrever um número, tanto faz ele ser inteiro como ele ser decimal, na forma reduzida com base 10, na base 10. Então, olha, nós temos aqui essa apresentaçãozinha aqui desse número, onde ele vai estar mostrando aqui a vocês uma pequena revisão, né, de potenciação, que nós vimos ontem. Tem lá, ó, potência menos 2 elevado a 5, quem se repete, o menos 2. E quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. E assim todos os números, tanto faz ser um número inteiro como ser um número fracionário, racional, qualquer número. Quando a base é um número e o expoente é 1, tá aqui, ó, potência de expoente 1 é igual a base. Potência de expoente 0 é igual a 1. Pronto. São duas condições que tem, né? Que a gente vê que tem regra. Expoente 1, resultado é a base. Expoente 0, resultado é 1. Aí ele mostra aqui, ó, cuidado, que quando não tem parêntese, esse aqui é um resultado e esse aqui é outro. Desde quando a gente começou potência, que eu informo, que eu mostro a importância do parêntese, né? Então, vamos lá. Agora, vamos exercitar, né? Aí, ele pede para clicar, não é porque eu tirei lá de um site. Pronto, só para mostrar a vocês o que é base, o que é expoente e o resultado, que a gente chama de potência. O resultado é a potência. A operação é potenciação. Então, aqui a potência, certo? Então, nós temos aí essa pequena revisão da iniciação. Agora, vamos lá. As propriedades de fato. Para agilizar cálculos com potência, utilizamos algumas propriedades da potenciação. A primeira é o que a gente chama produto de potência de mesma base. Quando eu apresentar para vocês o que vocês vão estudar, vai estar as páginas bem direitinho, viu? E qualquer coisa, qualquer dúvida lá no sala de aula está lá. Então, eu tenho aqui, olha, produto de potência de mesma base. Então, eu tenho dois números que são os mesmos, né? Que são a base, ó, 2 elevado ao cubo e 2 elevado à quarta, vezes. Então, o que é que diz a regra? Multiplicar a potência de bases iguais, conservamos a base, daqui, ó, conservamos a base e somamos os expoentes. Conservamos a base e somamos os expoentes. Pronto. O que é conservar a base? Repetir, escrever. Ele aqui só mostrou desenvolvendo, mas, gente, vocês podem daqui, ó, partir direto para a resposta, tá bom? Como ele fez aqui, ó. Outro modo. Ele pegou, repetiu 2 e somou os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, aqui, 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Pronto. Então, ele mostra bem direitinho que quando o número também, outra importante informação, o número aqui tá só, mas ele é 1, ó, viu? Preste atenção, ele tem 1 como expoente, então ele tem que ser somado. Então, esse cartezinho aqui, ele é muito bom porque ele explica bem direitinho. Bem direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode vir aqui. A segunda propriedade é divisão. É divisão. Nós temos aqui, olha, divisão de potências de mesma base. Vocês estão vendo que tudo é mesma base. Então, eu não posso pegar aqui 3 sétimos
dividido por 4/5. Eu não posso dizer que isso aqui é uma divisão de mesma base, porque tá claro para vocês que uma base é 3 e a outra é 4. Agora, se eu botar 3 aqui, aí eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, eu escrevo 3 e o que é que eu faço com o expoente? A regra diz, conservamos, tá aqui, a regra é essa. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, eu tenho aqui 7 menos 5. Pronto. Se é para conservar a base, conservei, repeti. E subtrair os expoentes. Então, 3, conservo de novo, 7 menos 5, 2. Tereza, eu preciso fazer isso aqui? Não, eu estou fazendo para mostrar a vocês. Se você sabe que aqui e 7 menos 5 é 2, pronto, vá direto para o resultado. Isso aqui é uma forma só de explicar e mostrar a vocês que é subtraindo, né? E que a regra está bem clara. E a regra está bem clara. Essa é a primeira propriedade e essa é a segunda. Essa é a multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Essa é divisão, você repete a base e subtrai os expoentes. Agora, próxima. As duas próximas, tá aqui. Potência de uma potência. O que vem a ser potência de uma potência? Você só vai ter uma base, só uma. E vai ter dois números, né? Então, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Mas, Tereza, só pode vir com parênteses? Não. Pode vir chave, colchete e parênteses. Pode vir só parênteses, pode vir colchete e parênteses, como botar o exemplo aqui. Um exemplo com chave, aumenta os números, né? Chave, colchete e parênteses. Aí aqui dentro eu vou colocar menos 2. Aí aqui eu vou colocar 2, fecho o parêntese, fecho o colchete, porque eu abri aqui. Aqui eu vou botar 3, fecho a chave e aqui eu vou botar 2. Pronto. Eu não botei aqui, mas aqui você subtende-se, né? Você sabe que tem 1. Mas na multiplicação, ele não vai influenciar. Então, eu pego, repito a base dentro do parêntese, porque ela está aqui. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Pronto. É só assim. Potência de uma potência, você repete a base e soma os expoentes. Tá aqui a regra, né? A regra está aqui, ó. Conservamos a base, ó. Conservamos a base e multiplicamos o expoente. Multiplicamos o expoente. Aqui. Essas duas aqui, é porque não volta. Produto de um produto. Produto de um produto. Agora aqui você está vendo que, as bases são diferentes. E aqui, gente, é só aplicar a propriedade, né? Tá aqui, ó, a propriedade comutativa da multiplicação. Aí você vai aplicar essa propriedade comutativa, o 2 multiplica por 5, né? 3 vezes, mas que não precisa disso aqui. Não tem necessidade disso aqui tudo. É só para mostrar. Você pode sair daqui direto para cá. Direto para cá. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5. Tudo isso aqui é elevado ao cubo. Então, a única coisa que eu vou fazer e sei é que o 2 multiplica pelo 1 que tem aqui. Então, 2 vezes 1, 3.
vezes, eu sei que aqui tem 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, 3 também. Ou seja, você distribui o 3 para as bases, né? Agora, se por acaso você pegar uma expressão onde aqui vai ter 2 vezes, vamos dizer, 3, e tudo isso é elevado ao quadrado. Aí você já sabe, você vai repetir a base, que é 2 e 3, né? Agora aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pronto. Se tiver algum número diferente de 1, você multiplica, certo? Se tiver algum número diferente de 1, você multiplica. Então, ficou 2 à quarta e 3 ao quadrado. Então, nós temos aqui, isso aqui são as duas outras propriedades. Vamos lá. Aqui eu trouxe esse exercício já resolvido só para mostrar a vocês. Olha, resolvi dessa forma, repeti a base e somei os expoentes. 9 elevado à oitava potência. Aqui é uma potência de potência. Repeti a base e multipliquei os expoentes. Está aqui, multiplicou. Aqui é uma divisão de mesma base. Divisão de mesma base, eu repeti a base e subtraí os expoentes. Aqui, de novo, potência de potência. Repeti a base e multipliquei os expoentes. Aqui é outra divisão de mesma base. Repeti a base, 0,7, e fiz a diferença nos expoentes. 4 menos 1, 3. Aqui na F é só potência de potência. Então, eu repeti a base, 2,5, e multipliquei os expoentes. 4 vezes 5, 20. Aqui é uma divisão de bases iguais. Repeti a base e subtraí os expoentes. 12 menos 10, 2. Né? Fiz a subtração. E na H, eu tenho uma multiplicação de mesma base, né? Ou uma multiplicação de fatores iguais, que é 1/2, e eu repeti 1/2 e somei. 6 mais 4, 10, mais 1, 8, ou 11, né? E aqui é uma divisão de fatores iguais. Repeti o fator 2,5, que é a base. 2,5 não, 2 sobre 5, ou 2 quintos. E fiz a diferença, 14 menos 9, 5. Então, aqui, gente, foi contemplado, nesse exercício, as 3 propriedades. Multiplicação de bases iguais, potência de uma potência e divisão de bases iguais. Então, conservamos a base e somamos os expoentes. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Pronto, isso aqui é uma questão que vocês já resolveram anteriormente, mas que eu trouxe só para mostrar a resolução. Agora, notação científica. Notação científica, o conceito dela ela é uma forma de você escrever números usando a potência 10, né? A potência de base 10, né? Aqui tem o nome base. Potência de base 10, certo? Ela é utilizada para reduzir, diminuir, né? Simplificar a escrita de números que aparecem em muitos algarismos, mas também para números pequenos, né? Então, nós temos números muito pequenos ou muito grandes. São frequentemente encontrados nas ciências em geral, e escrever em notação científica facilita para você fazer comparações e cálculos. Aí nós temos aqui 2 exemplos. Nesse primeiro exemplo, é um número inteiro. Nesse segundo exemplo, é um número decimal. Então, aqui são maneiras diferentes de você fazer, né? Existe
essa diferença de resolver um número inteiro e um número decimal. Então, nós temos aqui, ó, esse número aqui enorme, né? Trilhões. Então, você subentende que a vírgula está aqui, e você sabe que existe aquela regra. O número tem que ser maior que 0 e menor que 10. Então, você vai caminhando com a vírgula até você encontrar esse número. E que número? Um número maior que 0 e menor que 10. Quando você caminha com a vírgula, esse trajeto aqui todinho, né? Aí você chegar aqui nos números significantes. O que são números significantes? São números que não são zeros. São números que expressam quantidade. Eu coloco no 9. Se eu colocar no 9, eu vou ficar com 659. É demais. Trago a vírgula para cá, perto do 5. Fico com 65. Ainda é muito. Não está dentro daquela regra. Se eu colocar aqui, ó, entre o 6 e o 5, eu vou ficar com 6. É do meu interesse, porque 6 é sim um número maior que 0 e menor que 10. É do meu interesse. Então, eu venho, trago os números significantes, que são esses aqui, ó, 6, 5 e 9. Escrevo eles aqui, 6, 5 e 9. Como você sabe, é base 10, né? É base 10. Se é base 10, eu boto vezes 10. Tá aqui, vezes 10. Aí, agora eu vou trabalhar com o meu expoente. São 3 coisas que vocês têm que fazerem numa potência, numa notação científica. Saber onde colocar a vírgula, né? O deslocamento da vírgula, saber onde é, trazer os números significantes, usar a base 10 e o expoente. Aí, o que é meu expoente? Quem é meu expoente? De onde ele sai, né? Ele sai, gente, daqui, ó, da contagem dos números até a vírgula. Até a vírgula. Então, eu conto, ó, 3, 6, 9, 12. Aí, aqui eu tenho mais 3. Né? Até a vírgula, eu tenho mais 3. Tinha 12 com mais 3, 15. O 15 é positivo porque eu estou trabalhando com o número inteiro. Agora, eu vou trabalhar com o número decimal. Duas diferenças. A vírgula no número inteiro, ela caminha para a esquerda. E no número decimal, ela caminha para a direita, certo? Aí eu vou atrás dos meus números significantes. No caso aqui, o 16. A regra, deixa eu achar aqui a caneta, achei. A regra é a mesma. Maior que 0 e menor que 10. Não muda. Então, eu tenho aqui 2 números, 1 e 6. Se eu colocar aqui, né, vai ficar 16. Não me interessa. Se eu colocar entre o 1 e o 6, aí me interessa, né? Porque eu fiquei, sim, com um número, né, 1,6, maior que 0 e menor que 1. Aqui eu fiquei com 6,59. Aqui eu fiquei com 1,6. Ou 6 inteiros e 59 centésimos, ou 1 inteiro e 6 décimos. Então, resolvi meu problema com os números significantes. 1,6 vezes 10. Base, ó, base 10. Agora eu vou para o meu expoente. Novamente, meu expoente, ele é tirado dos números que ficam aqui, ó. No decimal, esse número aqui você não conta. Você vai contar esses números aqui, ó. Esses aqui, certo? Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você conta 11 números até chegar na vírgula.
Aí a diferença agora também é essa, gente. É que ele, o expoente, fica negativo. Não esqueçam, quando for decimal, o número fica negativo. Vamos lá. Transformar um número em notação científica. Aí aqui tem os passos, né? Veja abaixo como transformar o número em notação científica de forma prática. Primeiro, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo, ó, diferente de zero na frente da vírgula. Pronto. Na frente da vírgula, o número tem que ser diferente de zero. Por exemplo, 0,7, 0,9, 0,1, 0,82, né? Conforme seja, que seja mais diferente de zero. Segundo passo, colocar no expoente da potência de base 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. Escrever o produto do número pela potência de base 10. Pronto. É aquilo, a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Que por eu estar gravando não vai dar para voltar. Aí ele dá aqui outro exemplo. O exemplo desse número aqui, 32.000, um númerozinho menor, né? E um número inteiro. Aí ele diz, primeiro andar com a vírgula. Supõe-se que a vírgula está aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Supõe-se que a vírgula está aqui. Aqui. Aí quando ele diz andar com a vírgula, você vai andar para a esquerda. Porque para a direita não tem nenhum número. Aí você anda, coloca ela aqui, fica 3.200. Coloca ela aqui, fica 320. Coloca ela aqui, fica 32. Coloca ela aqui, fica 3,2. Agora você tem um número que entra na regra, que está conforme os padrões da notação científica. Ou seja, está maior que 0 e menor que 10. Então, quem são os números significantes? Lembram do vídeo que o rapazinho dizia? 3,2. São significantes. O restante é 0, tá? Ele usava muito. Quem são os números significantes? São os números que não são 0. Então, você andou com a vírgula, eu andei daqui para cá. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, eu já sei que eu vou colocar vezes, minha base é sempre 10 e o meu expoente será 4. É a quantidade de casas que eu andei, né? 4 vezes. Temos outro número aqui, que é a massa de um elétron, que eu acho que quando vocês, eu não sei se vocês já estão estudando em ciências, né? Mas se não estão, vão estudar. Esses númerozinhos assim enormes, bem, né? Esses números assim que são extremamente grandes, né? Então você tem aqui, você tem esse número, né? Que é extremamente, o número é grande, mas a quantidade é pequena, certo, gente? O número, eu estou falando de quantidade de números, certo? De número, não de valores. Porque se eu disser que o 1 é maior do que isso aqui, é maior do que isso aqui, certo? Então, aqui é quantidade de números. Quantos números eu tenho aqui? Ele é grande em tamanho, mas em valor ele é pequeno, certo? Então, assim, para que não confundam achando que é um número que é enorme, não. O número em si mesmo, essa quantidade aqui todinha, ela é grande. Então, como é que você chega a fazer? Primeiro, você sabe que aqui é um decimal. Já entenda que quando for decimal, o expoente ficará negativo. Ó. Não esqueçam disso. O expoente ficará negativo. É muito importante isso, para que vocês não esqueçam. E a gente vai dar aquela caminhada com a vírgula, né? Sempre caminhando e vendo o número que fica depois. Então, eu cheguei aqui no significante. Porque 0, 0, 0 vai dar, né? Aquela coisa
né? Quando eu cheguei aqui, que eu coloquei a vírgula aqui, eu fiquei com 901. 911. Se eu coloquei a vírgula aqui, aí sim eu já fiquei com um número menor que 0, 9, né? Maior que 0 e menor que 10. Então, minha vírgula, ela irá ficar aqui, entre o 9 e o 11. Ai, Tereza, e se eu quiser colocar aqui? Aí você vai ficar com 91. E não é, 91 não atende a regra. Então, é 9,11. Por quê? Porque o 9 é quem atende. É maior que 0 e menor que 10. Então, eu pego esse número que ele agora é o número que eu vou trabalhar, ó. 9,11 está aqui, vezes o 10, né, que é a base 10. Aí você agora vai contar todos os números, todos que ficaram aqui, ó. Todos. Aí você conta dá menos 28. Quando você conta. Por que menos 28? Porque é um número decimal, né? Vamos lá, aqui nós temos resoluções com explicações. Que isso aqui também é um exercício que foi apresentado a vocês, tá certo? É um exercício que foi apresentado a vocês. Todos decimais. Então, ó, todos, ó, como é legal. Todos com expoente negativo. Todos com expoentes negativo. Por isso que é importante você fazer esse reconhecimento, tá certo? Aí nós temos aqui, olha, tudinho. Tem a explicação para que o valor fique entre 1 e 10, né? Aí você precisando deslocar 6 casas para a direita. Aí, ó, ele mostra, ó, ficou aqui entre o 1 e o 2. Ficou aqui, né? Entre o 3 e o 4. Ou, desculpe, entre o 2 e o 3. Ora, 3 e 4. Entre o 2 e o 3, né? E por aí vai. Temos aqui números inteiros, que é o último slide, esse aqui, o números inteiros, certo? Quando você tem números inteiros, é fácil porque você supõe a vírgula aqui e você caminha com ela para cá. Supõe a vírgula aqui, caminha com ela para cá. Supomos a vírgula aqui, caminhamos com ela para cá. Supõe a vírgula aqui, caminhamos com ela para cá. Pronto. Aí você coloca a vírgula no número significante e você depois conta quantas casas você andou até a vírgula, né? Até a vírgula. E o expoente, que fica bem claro aqui para vocês, ele é positivo. Ele é um expoente positivo, certo? Então, gente, esse é o nosso conteúdo, certo? É o nosso